Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar os valores eficazes de sinais elétricos, discutindo a diferença entre tensão alternada e contínua em relação à potência dissipada em uma carga. Uma pergunta que pode surgir, pessoal, é como uma tensão alternada pode fornecer uma potência a uma carga se ao longo de um ciclo a tensão média é igual a zero? Bom, pessoal, algo que também surge às vezes se no semiciclo positivo a minha fonte está fornecendo uma corrente e um sentido para a corrente, será que no semiciclo negativo a minha fonte está drenando essa potência? Bom, não é bem assim que acontece, tá, pessoal? Não importa o sentido da corrente no resistor quando é uma corrente alternada, porque sempre haverá dissipação de potência nesse resistor, tá? Temos que ter em mente, lógico, que a intensidade dessa potência vai variar ao longo do tempo, porque o nível da corrente vai estar oscilando, tá, pessoal? Mas sempre haverá potência efetiva durante todo o ciclo da corrente alternada no resistor. Observando o sistema na figura 1, podemos estabelecer uma relação entre as tensões e correntes contínuas e alternadas. Temos um resistor na água ligado às duas fontes, uma de corrente contínua e uma de corrente alternada. Se a chave 2 for fechada, uma corrente contínua, que depende da resistência e da tensão da fonte, atravessará o resistor. A temperatura da água é função da potência elétrica convertida em calor pelo resistor. Se a chave 1 for fechada e a chave 2 for deixada aberta, a corrente no resistor será uma corrente alternada, com amplitude IM. Mais uma vez, a temperatura atingida pela água está em função da potência dissipada pelo resistor. Se considerarmos que a amplitude da tensão alternada foi ajustada de forma a se obter a mesma temperatura daquela obtida com a fonte de tensão contínua, temos que a potência dissipada com a fonte de tensão alternada será a mesma da potência com a fonte de tensão contínua. Do que já estudamos lá no vídeo da aula 17, temos que a potência dissipada do resistor é corrente ao quadrado vezes R. No caso da tensão alternada, temos potência CA é igual a corrente CA ao quadrado vezes R. Só que nesse caso a corrente é uma corrente com amplitude IM, seno de ômega-t ao quadrado vezes R. Ou ainda a amplitude da corrente ao quadrado vezes seno quadrado de ômega-t vezes R. Aplicando a identidade trigonométrica, nós temos aqui seno ao quadrado de ômega-t é igual a meio que multiplica 1 menos cosseno de 2 ômega. Então, a potência CA pode ser escrita como amplitude da corrente ao quadrado que multiplica meio que multiplica 1 menos cosseno de 2 ômega. Tudo isso vezes R. Ao final de todo esse procedimento, temos a expressão 2. Tá? E observe que nessa expressão nós temos uma componente contínua, ou seja, um valor médio representado pelo primeiro termo, enquanto o segundo termo apresenta uma componente alternada, tendo um valor médio nulo. Mesmo que a frequência da onda seja o dobro da frequência da forma de onda da corrente de entrada, tá? Porque nós temos ali 2 ômega, né? Então a frequência é 2 vezes maior. Como as amplitudes das fontes de tensão são de tal forma que as duas fornecem o mesmo nível de potência média, temos que a potência média fornecida pela tensão CA será igual à potência média fornecida pela fonte de tensão CC. Então, pessoal, igualando as duas expressões para os valores médios, nós temos aí que a amplitude da corrente alternada ao quadrado vezes R sobre 2, né, que é a potência média ali na expressão 2, é igual a corrente contínua, né, ICC ao quadrado vezes R. Então podemos dizer que o valor equivalente CC de uma tensão ou corrente senoidal vale seu valor máximo dividido por raiz de 2. O valor da tensão contínua ou tensão contínua equivalente é chamado de valor RMS, ou root mean square, que significa também pra gente valor eficaz, tá? É bastante importante a gente lembrar desses nomes, né? E os equipamentos, normalmente, que são capazes de fazer esse tipo de medição, pessoal, normalmente costumam estampar isso no equipamento, tá? Como é o caso desse modelo aqui, tá? Que vem escrito True RMS para dizer que ele é capaz de fazer a medição em RMS.
Considere que para obter uma temperatura específica na água desse exemplo, é necessário que a corrente fornecida pela fonte CC seja de 10 amperes. Para obter a mesma potência média com a fonte de tensão alternada, precisamos de um valor máximo igual a 14,142 amperes. Por quê? 14,142 amperes dividido por raiz de 2 vai dar os 10 amperes de corrente eficaz, que é equivalente à corrente de 10 amperes contínua. O valor eficaz de qualquer grandeza cuja variação com o passar do tempo é conhecida pode ser calculado a partir da equação 3. Ela expressa que, para calcular o valor eficaz, devemos elevar a função ao quadrado. Em seguida, devemos determinar a área sobre a função, por meio da integração, e então dividir pelo período de tempo do sinal para obter o valor médio do quadrado da forma de onda. O último passo é extrair a raiz quadrada do valor médio. Esse procedimento dá a designação de valor médio quadrático, e por isso nós usamos a expressão RMS, de Root Mean Square, valor eficaz, tá, pessoal? E a relação entre o valor de pico e o valor RMS é a mesma para tensões e correntes, ou seja, valor de pico dividido por raiz de 2. Ou podemos também obter o valor máximo a partir do valor eficaz, ou seja, o valor de pico é igual ao valor eficaz vezes raiz de 2. Bom, pessoal, para consolidar esse conteúdo, então eu vou apresentar para vocês alguns exemplos numéricos e também demonstrações práticas, tá? Então, pessoal, não se esqueça de que na descrição desse vídeo tem um link para você baixar a lista de exercícios, tá? Baixa a lista, treine, tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo para você conferir os teus resultados, tá? O link desse vídeo com a solução eu vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo aqui, assim que ele for publicado, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Calcule valores RMS para as formas de ondas senoidais vista na figura 1. Bom, pessoal, no caso da primeira forma de onda aí, na figura 1A, nós temos uma amplitude ali de 15 volts, correto? E um sinal periódico ali, cujo período é de 2 segundos, correto? Bom, o que importa para a gente ali agora, já que é uma senoide pura ali, nós temos que é um valor máximo da amplitude dividido por raiz de 2, correto? Então, 15 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por raiz de 2, corrente eficaz é igual a 10,61 mA. Na figura 1B, nós temos ali a mesma amplitude para a corrente, No caso ali de 15 mA. Só que olha só, pessoal, a quantidade de ciclos no mesmo intervalo de tempo, ou no caso ali em 2 segundos, é 4 vezes maior, tá? Ou seja, nós temos aqui um sinal com uma frequência 4 vezes maior do que no caso da figura 1A. Isso não interfere no valor eficaz, uma vez que para o cálculo do valor eficaz, nós precisamos da amplitude máxima ali, certo? Então nós temos que o valor eficaz será, mais uma vez, 15 vezes 10 elevado a menos 3, que é o valor de pico, dividido por raiz de 2, 10,61 mA. Então, a mudança de frequência não altera o valor eficaz. No caso da figura C ali, nós temos uma tensão cujo valor de pico ali é 311,13, no período ali de 2π. Quanto tempo isso demora? Não interessa para a gente por cálculo do valor eficaz. Uma vez que nós temos uma senoide pura, então o valor máximo, que é 311,13, dividido por raiz de 2, dá ali então 220 volts. Então, uma tensão eficaz de 220 volts é obtida quando nós temos uma senoide cujo valor de pico é de 311,13 volts, tá? Bom, pessoal, conforme esse primeiro exemplo, eu quero mostrar para vocês, então, que o valor eficaz não depende, então, do valor da frequência do sinal, tá? Então, aqui, pessoal, no osciloscópio, estamos fazendo a medição do valor eficaz, correto? O RMS. E eu tenho uma senoide cujo valor de pico a pico é de 10 volts. Ou seja, o valor máximo ali é 5 volts positivos e o valor mínimo ali é 5 volts negativos. Não tenho nenhum desvio, correto? É zero, conforme nós vimos na aula passada lá. Isso me dá então um valor médio igual a zero. A frequência é 60 Hz.
Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, colocar qualquer outro valor de frequência aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos pôr aqui 280 Hz. Observe que o valor eficaz permanece o mesmo ali, ó, 3,53 volts. Posso diminuir o valor da frequência? Temos ainda aí um valor eficaz de 3,53 volts, ok? Então, confirmando aí na prática o que nós vimos na teoria. Exemplo 2. A fonte contínua de 50 volts mostrada na figura 2 fornece 4 watts à carga. Determine os valores de pico da tensão e da corrente para que a fonte alternada, na figura 3, forneça a mesma potência a uma carga idêntica. Então, pessoal, nos dois casos, observem ali que nós temos que dissipar ali 4 watts nessa carga. Essas fontes precisam fornecer 4 watts de potência, tá? No caso da figura 2, o cálculo ali é bastante simples, né? Nós temos ali que o valor da potência média na carga será o valor médio da tensão vezes o valor médio da corrente, correto? Então, a corrente deverá ser ali o valor da potência sobre a tensão. Se a fonte é de 50 volts e a potência é 4 watts, nós temos ali 80 mA. Então, a corrente será constante, né? Corrente contínua de 80 mA para essa fonte de tensão de 50 volts aí. Para que aconteça a mesma coisa lá, quando alimentado por uma tensão alternada, nós vamos ter um valor de pico maior necessário ali, tá? Para isso, devemos lembrar que o valor contínuo da corrente, né, a corrente contínua ali, será o valor eficaz para o sinal alternado, né? E para o valor de pico desse sinal alternado, nós devemos pegar o valor eficaz e multiplicar por raiz de 2. Nesse caso, vamos ter 80 mA, né, vezes raiz de 2, que vai dar 113,1 mA. Então, para obter 80 mA eficaz, eu preciso que a minha corrente senoidal tenha uma amplitude de 113,1 mA. Já para a tensão alternada, nós vamos ter o quê? O valor eficaz dela, que deverá ser igual ao valor médio na tensão contínua, vezes raiz de 2. Então, 50 volts vezes raiz de 2, temos 70,71 volts. Então, para que aquela fonte de tensão alternada forneça 4 watts para a mesma carga, ela deverá ter uma tensão de pico de 70,71 volts para que o valor eficaz dessa tensão seja de 50 volts. Isso vai fazer surgir uma corrente de 113,1 mA de pico, que corresponde a 80 mA eficaz, que corresponde a um valor médio, né, na fonte de tensão contínua de 80 mA também. Bom, com relação ao exemplo 2, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui na prática, tá? Vamos colocar um valor qualquer aqui para a nossa fonte DC, tá? Eu vou colocar aqui um valor de... tentar pôr 2 volts aqui. Tá? Então aqui, ó, eu tenho em torno de 2 volts o valor CC, tá? Na fonte ali. Então, para eu ter esse mesmo valor de forma eficaz lá com uma corrente alternada senoidal, que é o que nós vimos ali para o exercício 2, qual será então a amplitude do meu sinal para que eu tenha esses mesmos 2 volts de valor eficaz? Então vai ser 2 vezes raiz quadrada de 2, resultando numa amplitude de 2,828 volts, tá? Então vamos tentar colocar isso aqui, ó. Alterar a amplitude desse sinal para algo em torno aí de 2,828. Como aqui no caso eu ajusto o valor de pico a pico, eu vou fazer 2,822 vezes 2 para dar o pico a pico, então eu tenho que colocar 5,656 aproximadamente, tá? Então vamos lá. 5. O mais próximo que eu vou conseguir colocar disso aqui, pessoal, é o 5,7 volts. Correto? E observe ali, pessoal, que o valor eficaz dado aqui, ó, no osciloscópio é de 2 volts, tá? Que corresponde ao valor médio aqui da nossa fonte CC, tá? 2 volts.
Então, bate bem certinho aí, tá? Se eu quisesse, então, fazer o processo contrário, vamos supor que eu tenho aqui um sinal cuja amplitude é de, olha lá, 12 volts de pico a pico, ou seja, o meu valor de pico é 6 volts, tá? Observe aqui que a sensibilidade vertical do osciloscópio está em 2 volts, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, ó, 3 quadrículas de amplitude, né? Ou seja, 6 volts de amplitude total. Calculando o valor eficaz, tá? Seria ali, ó, 6 dividido por raiz de 2, que dá 4,24 volts, que é o que nós temos aqui aproximadamente na medida do osciloscópio. Então, eu teria que vir aqui na minha fonte CC para ter o mesmo valor de forma efetiva e ajustar aqui também para em torno de 4,24 volts, tá? Então, uma vez ajustado aqui, pessoal, nós podemos dizer então que a tensão média do multímetro está equivalente aqui, no caso da tensão alternada, em valor eficaz. Isso resultaria, no caso de um resistor, a mesma potência. Exemplo 3, calcule o valor RMS da forma de onda vista na figura 4. Bom, nós temos aqui então uma forma de onda quadrada, mas temos deslocamento aí, né? Temos um offset aplicado nesse sinal. Porque o valor de amplitude máximo é 3 e o mínimo ali é menos 1 volt, certo? O período total ali é de 8 segundos, sendo 4 milissegundos cada semiciclo. Então, para o cálculo do valor eficaz, nós devemos primeiro elevar ao quadrado esse sinal, calcular o valor médio e depois extrair a raiz quadrada. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pegar esse sinal e elevar ao quadrado. Então tá lá, ó. 3 ao quadrado dá 9 e menos 1 ao quadrado dá 1. Então elevamos o sinal ao quadrado. Agora vamos calcular o valor médio e depois tirar a raiz quadrada. Então vamos lá. Área do primeiro semiciclo, 9 vezes 4, mais a área do segundo semiciclo, 1 vezes 4. Né? Dividido pelo período ali, que vai dar 8 segundos. Tudo isso aí nós vamos depois tirar a raiz quadrada. Resolvendo, nós temos a raiz de 40 dividido por 8, que vai dar 2,236 volts. Um bom exercício para vocês é calcule o valor médio desse sinal e compare com o valor eficaz, tá? Nessa situação aí. Eu vou sintetizar aqui no nosso gerador de funções aquele sinal lá do exemplo 3. Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui no gerador de funções, forma de onda, ela tem que ser uma onda quadrada, correto? Aqui vou setar um valor para o nível alto. Lá no exemplo era 3 volts, então vou ajustar aqui para 3 volts. E o nível baixo era de menos 1 volt. O ciclo de trabalho era 50% mesmo, né, pessoal? Tá? Observe aqui que eu deixei em 50%. A frequência, como nós já vimos, não importa, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, observe que metade do tempo o sinal está em 3 volts e a outra metade do tempo o sinal está em menos 1 volt em relação aqui ao nível 0, tá? Temos uma sensibilidade vertical de 1 volt aqui por quadrícula. Se vocês depois voltarem no exemplo 3, vocês vão ver lá que de 0 a 4 segundos o sinal ficava no nível 3 e de 4 a 8 segundos o sinal ficava em menos 1, ou seja, metade do tempo em cada nível. Aqui reproduzimos isso também. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mudar o método de medição, porque eu estou medindo o valor eficaz e observem que está diferente lá do exemplo, lá deu 2,2 volts aproximadamente, aqui eu tenho 2 volts. Mas porque o método de medição que está sendo feito, o valor eficaz, está considerando só a parte alternada. Eu vou vir aqui, ó, em Analyze, no caso desse modelo de osciloscópio, tem aqui, ó, modo. Aí eu vou escolher o valor RMS CC, tá? Aí ele vai também considerar o valor médio no cálculo da tensão eficaz. E observe aí que o sinal está em torno de 2,2 volts, conforme nós tínhamos lá para o exemplo 3, tá? Então bateu certinho com o que nós vimos lá na teoria, mais uma vez demonstrando na prática aí. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal caso tenha gostado desse vídeo e fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até a próxima aula.